Dilatação térmica. As dimensões de um corpo sofrem variações quando alteramos sua temperatura. Na grande maioria dos casos, uma elevação da temperatura acarreta um aumento nas dimensões do corpo, enquanto que uma diminuição de temperatura produz uma contração. Entendemos esse comportamento lembrando que a temperatura mede o estado de vibração das partículas que constituem o corpo. Ao elevarmos a temperatura, aumentaremos a vibração dessas partículas, causando um aumento da distância entre elas e, consequentemente, um aumento no tamanho do corpo. Essas contrações ou expansões em todas as dimensões de um corpo chamamos de dilatação térmica. Muito embora a dilatação sempre ocorra nas três dimensões, em algumas situações é mais perceptível em uma ou duas dimensões. Dilatação linear. Ocorre em sólidos nos quais uma direção apenas é perceptível, por exemplo, uma barra muito longa, de tal forma que possamos desprezar a sua espessura. Seja L 0 o comprimento da barra quando a temperatura é θ0 e L o comprimento na temperatura θ. A dilatação ΔL do comprimento da barra é dado por ΔL igual a comprimento final menos comprimento inicial. E a variação de temperatura sofrida é Δθ igual a temperatura final menos temperatura inicial. Experimentalmente, verificamos que o comprimento final L é diretamente proporcional ao comprimento inicial L0 e à variação de temperatura. Logo, a variação de comprimento ou dilatação sofrida é igual ao comprimento inicial vezes uma constante vezes a variação de temperatura, onde α é uma constante de proporcionalidade, é denominada de coeficiente de dilatação linear, e o seu valor depende unicamente do material de que é feita a barra. A tabela a seguir mostra o coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Dilatação superficial. Consideremos uma placa retangular de lados A0 e B0 à temperatura de θ0. Ao ser aquecida à temperatura θ, a placa sofrerá uma dilatação e seus lados passam a medir A e B. Observando o que vimos em dilatação linear, podemos escrever que a dilatação superficial sofrida pela placa é ΔA, que é a variação de área, é igual à área final menos a área inicial, ou ainda, a variação de área ou dilatação sofrida é igual à área inicial vezes uma constante vezes a variação de temperatura. Aqui, β é o coeficiente de dilatação superficial, e como uma área envolve dois comprimentos, temos que o valor de β é igual a 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear, α. Dilatação volumétrica. O estudo da dilatação volumétrica ou dilatação cúbica dos sólidos segue um raciocínio análogo ao que foi feito anteriormente. Daí a dilatação volumétrica do sólido é ΔV, que é a variação de volume, é igual ao volume final menos o volume inicial. Ou ainda, a variação do volume ΔV é igual ao volume inicial vezes uma constante vezes a variação de temperatura. Aqui, γ é o coeficiente de dilatação volumétrica, uma constante que se relaciona com o coeficiente de dilatação linear α através da relação γ é igual a 3 vezes α. Um fio de alumínio mede 100 centímetros, então o comprimento inicial é igual a 100 centímetros. A temperatura de 0 graus Celsius, então a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, quer dizer, o α, é igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determina a dilatação sofrida, quer dizer, ele quer saber o ΔL, né, quando a temperatura final vai a 100 graus Celsius. Veja que é um fio, então é uma dilatação linear, do tipo ΔL é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então é só substituir. Eu vou colocar tudo em potência de 10 para ficar mais fácil o cálculo. Então 100 centímetros, que é o comprimento inicial, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 22, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a final
menos a inicial. Então vai ficar 100 menos 0, que dá 100 mesmo, ou 10 ao quadrado. Então isso aqui agora, ó, vai ficar 22. Você tem aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então 2 mais menos 6, menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Então isso aqui, ó, é 0,22 centímetros. Então a dilatação sofrida é 0,22 centímetros. Isso aqui significa o seguinte, ó, tá? O meu fio lá, vamos supor que aqui seja o fio, ele tinha quanto? 100 centímetros, né? A 0 graus. Quando aumentar a temperatura para 100 graus Celsius, ele vai aumentar para 100,22 centímetros, ou seja, ele vai aumentar esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é o ΔL. É o tanto que ele aumentou. Então aqui, ó, temperatura inicial de 0 graus Celsius e aqui a temperatura final de 100 graus Celsius. Ok? O comprimento de uma antena de aço é de 2 metros a 0 graus Celsius. Então, o comprimento inicial é igual a 2 metros, quando a temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Aqui temperatura, quer dizer, quero saber a temperatura final que essa antena vai ter para que seu comprimento seja 0,5 milímetros maior. Então, a dilatação é 0,5 milímetros. Tá? E o alfa, quer dizer, o coeficiente de dilatação linear do aço, né? Aqui foi dado como 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, observe o seguinte. Aqui está em metros, aqui está em milímetros. Ou eu trabalho com tudo em metros ou tudo em milímetros. Eu prefiro tudo em milímetros. Então, 2 metros é 2.000 milímetros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a mais 3 milímetros. 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 milímetro. De acordo com o enunciado, é uma dilatação do tipo linear, do tipo ΔL, quer dizer, a dilatação é igual o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, olha só, a dilatação eu já sei, ela vale 5 vezes 10 a menos 1. O comprimento inicial é 2 vezes 10 a terceira. O coeficiente de dilatação linear vale 10 a menos 5. E a variação de temperatura é a temperatura final, que eu não sei qual é, menos a inicial, que era 0. Agora, resolver essa conta aí, ó. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 1, que é igual a 2 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, ó, 3 mais menos 5, menos 2. Θ menos 0 é θ mesmo. Então, aqui, ó, a temperatura final vai ser 5 vezes 10 a menos 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Então, aqui, ó, 5 dividido por 2, né, dá 2,5. Então, vai ficar 2,5 vezes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 1 menos 2. Então, dá menos 1 mais 2, que vai dar 10. Então, isso aqui vai me dar uma temperatura final de 25 graus Celsius. Então, para que eu tenha a trena 0,5 milímetros maior, eu tenho que aquecer essa trena a 25 graus Celsius. Qual é o coeficiente de dilatação linear de uma barra metálica que sofre um aumento de 0,1% de seu comprimento inicial para uma variação de 100 graus Celsius? Então, olha só, ele quer saber o seguinte: qual é o coeficiente de dilatação linear de uma barra metálica que sofre um aumento? Se ela sofreu um aumento, ela dilatou 0,1% do seu comprimento inicial.
Então, o comprimento inicial dela, eu não sei quanto é que vale. Vou chamar de L0. E a variação de temperatura que ela sofre é de 100 graus Celsius. Então, aqui, ó, 0,1% é a mesma coisa que 0,1 dividido por 100 vezes L0. Bom, 0,1 é 10 a menos 1 e 100 é 10 ao quadrado vezes L0. Então, isso aqui vai ficar, ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 1, menos 2, menos 3, L0. Como é uma barra, é uma dilatação linear, do tipo ΔL, quer dizer, o quanto a barra aumenta ou diminui, né? É igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. A dilatação sofrida eu tenho já, foi dado. É 10 a menos 3 vezes L0, que é o 0,1% do comprimento inicial, que é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura que a barra sofreu, que é 100, e 100 é 10 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho um produto, e tudo é igualdade. Então, posso cancelar esse L0 com esse L0. Então, o que me sobrou aqui? Bom, vou isolar o alfa, que é o que eu quero. Então, o coeficiente de dilatação linear vai ser o 10 a menos 3 dividido por 10 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 2, menos 5. A unidade de medida de coeficiente de dilatação é o grau Celsius a menos 1. Então, está aí resolvido. O comprimento de uma barra de ferro, quer dizer, o comprimento inicial de uma barra de ferro, é de 100 centímetros, quando a sua temperatura é 0 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do ferro, né? No caso, aí, como é de uma barra, então é o coeficiente de dilatação linear. Do ferro vale 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual é o comprimento da barra? A 0 graus Celsius. Então, a temperatura final vai a 100 graus Celsius. E ele quer saber o comprimento final dessa barra. Lembrando que o comprimento final é o comprimento inicial mais a dilatação sofrida. Então, aqui eu preciso encontrar a dilatação. Então, a dilatação sofrida, ela vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. O comprimento inicial é 100 centímetros, que em potência de 10 é 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação linear, 12 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então, é 100 menos 0, que dá 100, que é 10 ao quadrado. Então, aqui agora é resolver essa conta aqui, ó. Vai ficar 12 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, ó. 2 menos 6, menos 4 mais 2, menos 2. Então, isso aqui, ó, é 0,12 centímetros. Mas o que ele quer é o comprimento final. Então, ó, o comprimento final é o inicial mais a dilatação sofrida. Então, o comprimento inicial é 100 centímetros. A dilatação sofrida, 0,12 centímetros. Então, essa barra vai ficar com 100,12 centímetros quando a temperatura for 100 graus Celsius. Então, está aqui, ó. Aqui nós temos uma moeda fabricada de níquel puro, encontra-se a 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Ao ser levada a um forno, ela sofre um acréscimo de 1% em sua superfície. Então, está falando de área. Então, se ela sofrer um acréscimo, a variação de área, tá, é de 1% da área inicial. Então, isso aqui, ó,
É 1 dividido por 100 vezes a área inicial. Ou seja, é 10 elevado a menos 2 a área inicial. E a área inicial, eu não sei quanto é que vale, eu vou chamar de A0. Qual a temperatura do forno? Então, ele quer saber a quanto aos graus Celsius o forno foi aí elevado para que a área da moeda aumentasse 1%. Então, ele deu aqui o coeficiente de dilatação linear do níquel é igual a 12,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, como se fala de área, né, superfície, área, nós vamos precisar do coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, só que ele vale 2 vezes o coeficiente linear. Então é só dobrar esse valor aqui, ó, 12,5. Isso aqui vai me dar 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, olha só, ele quer saber a temperatura do forno. Então, se ele está falando superfície, eu vou usar dilatação superficial. A variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. A variação de área, que é o quanto aumentou, eu tenho ali, ó, ela é 10 a menos 2 vezes a área inicial, que é 1%, né, da área inicial que aumentou, que é igual à área inicial, o coeficiente de dilatação superficial, que é 25 vezes 10 a menos 6, né, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que eu não sei qual é, menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Então, agora é só resolver essa continha aí, ó. Bom, como eu tenho aqui um produto, aqui também é um produto, e tudo é uma igualdade, esse A0 aqui, ó, vai embora com esse A0. Tá? Então, o que sobrou aí para mim? Sobrou o 10 a menos 2, que é igual ao 25 vezes 10 a menos 6, que multiplica θ menos 20. É isso? Então, continuando aqui agora. Ó. Bom, isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que eu tivesse 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 25 vezes 10 a menos 6, que é igual a θ menos 20. 1 dividido por 25, isso aqui é 0,04 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Ó, menos 2 menos 6. Então, fica menos 2 mais 6. Isso aqui dá mais 4, que é igual a θ menos 20. Bom, 0,04 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a quarta, que é igual a θ menos 20. Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Ó. Menos 2 mais 4 dá 2, que é igual a θ menos 20. Né? Então, vamos lá. Então, aqui agora vai ficar, ó, 4 vezes 100 dá 400. Aqui dá menos 20, né? Passa para cá, mais 20, que é igual a θ. Então, θ vai ser igual a 420 graus Celsius. Então, a moedinha, para aumentar a área dela em 1%, eu tenho que elevar a temperatura dela para 420 graus Celsius. Uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura por 40 de comprimento, a 20 graus Celsius. Bom, se ela tem a medida 10 por 40, significa que a área inicial dela é 10 vezes 40, né? Que dá 400 centímetros quadrados. E isso quando a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Essa placa é colocada em um ambiente cuja temperatura é 50 graus. Então, a temperatura final, 50 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 46 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcular, na letra A,
a dilatação superficial da placa. Então, ele quer o ΔA. Então, é uma área, superfície é a área. Então, vai ser, ó, ΔA é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então, a área inicial é 400 centímetros quadrados. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação superficial, ele deu, vale 46 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é a temperatura final, que é 50 menos 20. Agora, resolver essa continha aqui, ó. Tá? Você tem 4 vezes 46, isso aqui dá 184. Então, você vai ter, ó, 184 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 2 mais menos 6, menos 4, 50 menos 20, isso aqui é 30. Então, você vai ter 30 vezes 184. Agora, isso aqui dá 5.520. Então, dá 5.520 vezes 10 a quarta. E isso aqui, né, vai ser igual a 0,552. Então, vai ficar 0,552 centímetros quadrados. Né? Então, a dilatação de área ou superficial é 0,552 centímetros quadrados. Aqui está a resposta da letra A. Né? Agora, a letra B, ele quer a área da placa nesse ambiente. Bom, a área é a área final, que é a área inicial, mais a dilatação. Então, a área inicial era 400. Dilatação 0,552. Então, isso aqui dá 400,552 centímetros quadrados. Tá aí. Bom, uma chapa tem área de 2 metros quadrados a 0 graus Celsius. Então, a área inicial é de 2 metros quadrados, quando a temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Aquecendo até 80 graus, ou seja, a temperatura agora passa a ser 80 graus Celsius. Sua área aumenta 0,4 centímetros. Então, o quanto a área aumentou é de 0,4 centímetros quadrados. Calcule o coeficiente de dilatação superficial do material da placa. Bom, o coeficiente de dilatação superficial é o beta. Aqui nós temos a área em metros quadrados e a dilatação em centímetros quadrados. Eu trabalho com tudo em metros ou tudo em centímetros. Nesse caso, eu prefiro trabalhar com tudo em centímetros. Então, vamos fazer uns ajustes aqui. A área inicial ela tem 2 metros quadrados. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 20.000 centímetros quadrados, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. A dilatação sofrida, o quanto a área aumentou, é 0,4 centímetros quadrados. Escrito em potência de 10, isso aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 1. Como se trata de uma dilatação superficial, dilatação de área, a dilatação sofrida vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então, se eu isolar o beta aqui, ó, tá? Eu vou isolar essa variável aqui, eu posso escrever aquela fórmula da seguinte maneira. O coeficiente de dilatação superficial vai ser a dilatação sofrida dividido pelo produto da área inicial vezes a variação de temperatura. Então, olha só, a dilatação sofrida é 0,4 centímetros quadrados, ou 4 vezes 10 a menos 1. Sobre a área inicial é 2 vezes 10 a quarta, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial,
que vai dar 80, né? 80 em potência de 10 é 8 vezes 10. Então, agora é resolver essa continha aí, ó. Então, isso aqui vai ficar, ó, 4 vezes 10 a menos 1 sobre, aqui embaixo, ó, 2 vezes 8 dá 16 vezes 10, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, vai ficar 5. Né? 4 dividido por 16 dá 0,25 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 1, menos 5, menos 6. Para adequar a resposta do livro que eu peguei, isso aqui dá 25 vezes 10 a menos 8 graus Celsius a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação superficial dessa chapa é 25 vezes 10 a menos 8 graus Celsius a menos 1. Bom, um círculo de aço homogêneo de raio 10 centímetros. Então, o raio é 10 centímetros. E coeficiente de dilatação linear, quer dizer, o alfa, igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem a sua temperatura alterada. Então, a temperatura alterada, temperatura inicial era 10 graus Celsius, aí ela vai para a temperatura final de 110 graus Celsius. Calcula a dilatação superficial sofrida pelo círculo. Aí ele deu π igual a 3,14. Então, primeiro eu preciso encontrar a área inicial. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, olha só, 10 centímetros, né? Então, eu vou ter 3,14 vezes 10 ao quadrado, centímetros ao quadrado. Então, isso aqui dá simplesmente 3,14 vezes 10 ao quadrado, centímetros quadrados. Aqui é a dilatação superficial, que é o delta A, é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Bom, ele deu aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear, mas o superficial é 2 vezes o linear. Então, se é 1,2, vai ser 2,4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, agora é só substituir aqui, ó. A área inicial é 3,14 vezes 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação superficial é 2,4 vezes 10 a menos 6. A temperatura variou de 10 graus Celsius para 110. Então, é a final menos a inicial. Então, 110 menos 10 dá 100, que dá 10 ao quadrado. Tá? Então, vamos multiplicar isso aqui agora, ó. 3,14 vezes 2,4, 7, então tem 20,536, né? Vezes, aí eu tenho aqui agora, ó, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes, ó, 2 mais menos 6, menos 4 mais 2, menos 2. Então, isso aqui vai ficar... Então, isso aqui vai dar 0,07536 centímetros quadrados, que é a dilatação que esse círculo vai sofrer. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius, então, quer dizer, a temperatura inicial 10 graus Celsius, possui as dimensões 10, 20 por 30. Então, aqui vai se referir a volume, né? Então, o volume inicial desse paralelepípedo é 10 vezes 20 vezes 30. Tá? Isso aqui vai dar 6.000 centímetros cúbicos. Ou ainda 6 vezes 10 à terceira. Sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear, alfa, é 8
vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual a dilatação sofrida se a temperatura desse paralelepípedo foi elevada para 110 graus Celsius? Então, ele quer a dilatação volumétrica. Tá? Então, eu vou precisar do coeficiente de dilatação volumétrico, que é o gama, mas o gama é 3 vezes o alfa. Então, se o alfa é 8, 10 a menos 6, o gama vai ser 3 vezes 8, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A variação de dilatação volumétrica vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Então, o volume inicial é 6 vezes 10 ao cubo. O coeficiente de dilatação volumétrico é 24 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura sofrida é a temperatura final, que é 110, menos a inicial, que é 10 graus. 6 vezes 24, isso aí dá 144. Então, você vai ter aqui, ó, 144 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes, 3 mais menos 6, menos 3, vezes 110 menos 10, dá 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, a dilatação volumétrica sofrida vai ser 144 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, ó, menos 3 mais 2, menos 1, ou seja, vai ser de 14,4 centímetros cúbicos. Essa é a dilatação que esse paralelepípedo vai sofrer. Um recipiente de cobre tem 1000 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial é de 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. A 0 graus Celsius. Então, ele tem essa capacidade quando a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, alfa, é igual a 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a capacidade. Então, ele quer saber o volume final do recipiente quando a temperatura for 100 graus Celsius. Então, veja que é uma dilatação volumétrica. Então, eu vou precisar do gama. O coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o linear. Então, eu tenho 3 vezes 17, que vai me dar 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, olha só, para achar o volume, eu tenho que lembrar que o volume final é o volume inicial mais a dilatação volumétrica. Então, eu preciso achar a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Então, agora ficou fácil, é só substituir os dados. O volume inicial é 10 ao cubo, que é 1000 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrico é 51 vezes 10 a menos 6. E a temperatura variou. A variação de temperatura é a final menos a inicial. Então, é 100 menos 0, que dá 100, né? Que é 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, ó, 51 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes, ó, 3 menos 6, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, isso aqui vai ficar 5,1 centímetros cúbicos. Então, o volume final é o volume inicial mais a dilatação volumétrica. Então, eu vou ter 1000 mais 5,1. Isso aqui vai dar 1005,1 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, eu quero saber o gama de um líquido que ocupa um volume inicial de 40 centímetros cúbicos, quando a temperatura inicial é 0 graus Celsius, e ele ocupa um volume final de 40,5 centímetros cúbicos, quando a temperatura é 60 graus Celsius. Bom, então daqui, né, é uma dilatação volumétrico.
Então, a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Como ele quer o coeficiente de dilatação volumétrico, vamos isolar o gama aqui. Então, o gama vai ser a dilatação volumétrica sobre o volume inicial vezes a variação de temperatura. Se você observar aqui, ó, a dilatação volumétrica é o volume final menos o volume inicial. Então, eu tenho 40,5 menos o 40. Isso aqui dá 0,5, que é 5 vezes 10 a menos 1 centímetros cúbicos. Então, é só substituir aqui, ó. Eu vou ter 5 vezes 10 a menos 1 dividido. O volume inicial é 40. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, que é 60 menos 0, que é 60, que é a mesma coisa que 6 vezes 10. Ó. Então, isso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 10 a menos 1 sobre 4 vezes 6 dá 24, vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 5 dividido por 24, então vai ficar 0,20 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai menos 1, menos 2, menos 3. Então, isso aqui eu posso escrever como 2 vezes 10 aproximado, tá? 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico desse líquido aí é 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, aproximadamente, tá? Um cubo de ferro tem aresta igual a 20 centímetros. A aresta é o próprio lado de uma das faces, né? Então, é o comprimento inicial, 20 centímetros. Isso quando a temperatura inicial é 10 graus Celsius. Se a temperatura for elevada para 350 graus Celsius, aí ele pede para calcular a variação do comprimento, a variação da superfície de qualquer uma das faces e a variação do volume. E ele deu o coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, vamos na letra A. A variação do comprimento da aresta. Então, ele quer o ΔL. Né? Então, aqui vai ser o comprimento inicial vezes o alfa vezes Δθ. Então, o comprimento inicial é 20. Né? O alfa vale 12 vezes 10 a menos 6. E a temperatura variou de 350 a menos 10, 340, né? Então, isso aqui dá 81.600 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dá 0,816 centímetros. Então, a variação do comprimento da aresta é 0,0816 centímetros. Na letra B, ele quer a variação da superfície de uma das suas faces. Então, ele quer a variação de área. Né? Então, isso aqui vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Bom, a área inicial de uma face do cubo é lado vezes lado. Então, vai ser 20 vezes 20. Isso aqui dá 400 centímetros quadrados, ou ainda 4 vezes 10 ao quadrado centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, ele vale 2 vezes o linear. O linear vale 12, 10 a menos 6, o beta vai valer 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, agora é só substituir aqui, ó. A variação de área vai ser a área inicial, que é 4 vezes 10 ao quadrado, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 350 menos 10, 340.
Então você vai ter aqui, ó, 32.640 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, some os expoentes. 2 mais menos 6, menos 4. 3,264. Isso aqui dá 3,264 centímetros quadrados. Então a variação de área vai ser 3,264 centímetros quadrados. Bom, agora na letra C ele quer a variação do volume. Então a variação do volume, ele é o ΔV, é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. O volume inicial de um cubo é lado, vezes lado, ou seja, lado é o cubo. Né? Então, se o lado é 20, você vai ter 20 ao cubo. Isso aqui é 8.000, né? 8.000 centímetros cúbicos. É 8 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrico ele vale 3 vezes o linear. Se o linear é 12, o volumétrico vai ser 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, a dilatação volumétrico, que é do cubo, né, é o volume inicial, que é 8 vezes 10 ao cubo, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, que é 36 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 350 menos 10, que dá 340. Isso aqui dá 97,92 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume desse cubo vai variar, aumentar, né? 92 centímetros cúbicos. E com isso nós terminamos aí os 12 exemplos sobre dilatação térmica.